Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e hoje eu converso com o meu colega escritor Alex Bezerra de Menezes para falar sobre uma epígrafe que eu extraí de um livro cujo autor é objeto de estudo do Alex, que é, sem dúvida nenhuma, o principal autor de literatura brasileira de todos os tempos, Machado de Assis, com o livro Contos. E eu extraí uma epígrafe do conto A Igreja do Diabo, que neste livro, nessa edição, está na página 8, que é a seguinte: o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. E uma rápida contextualizada, então, como o próprio nome do conto diz, o protagonista de A Igreja do Diabo é o próprio diabo. E quem fala esta frase é o diabo num diálogo com Deus, porque o diabo resolve fundar a sua própria igreja. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o meu amigo Alex, meu colega escritor. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Alex. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, boa noite, bom dia aos espectadores. E você, sendo um especialista em Machado de Assis, a pergunta que eu te faço é a seguinte, tentando entrar um pouco na cabeça do bruxo, como você mesmo se refere a ele, né? Sendo o diabo o protagonista do conto, embora ele fale de amor próprio, na sua opinião, Machado quis abordar o tema vaidade nesta epígrafe, neste conto? A gente realmente está falando de amor próprio ou a gente está falando de um grau um pouco acima? A gente está falando de vaidade? Bom, a dimensão machadiana é sempre muito ampla, né? Então eu tenho um pouco de cuidado e receio em fazer uma observação que limite a dimensão dele, que é sempre muito extensa. Nesse conto em particular, nesse epígrafe, como você citou, é muito interessante. Primeiro, a gente entender o contexto em que esse conto foi escrito, né? Uhum. Esse conto ele é do livro Histórias Sem Datas, de 1884. Uhum. E nesse momento é interessante observar que o Brasil estava passando por um momento de turbulência política, um pouco semelhante com o que a gente vê hoje no Brasil, no Brasil atual, né? Sim. Então a ideia positivista estava muito em voga nesse momento, né? E a gente já tem, por conta disso, o enfraquecimento do império, né? A ideia positivista vinha minando essa ideia monárquica e tal, para que viesse à tona a República, como acontece realmente 5 anos depois, sim, em 1889, com a proclamação da República. Uhum. Então, Machado usa o mote da ideia desse conto é causar justamente esse choque, né, entre razão e ciência, né, entre fé e religião e igreja e tal, e isso num tema obviamente mais amplo. Uhum. e especificamente em relação a essa ponderação do seu amor próprio, né, da vaidade. Sim. Machado era um leitor assíduo da Bíblia. Uhum. Né? Ele tinha o livro de Eclesiastes como o seu livro preferido, uhum, dentre os 66 da Bíblia. E ele era cultor da história de Santo Antônio, né? Uhum. Santo Antão. E Antão ele é traído pela vaidade, né? Quando ele fica preso lá na caverna e tal, e consegue se livrar de todas as tentações do diabo. Uhum. Né? E depois, quando o diabo tenta a gula, tenta todos os prazeres que podiam seduzir o homem, eis que quando o diabo vai embora, Antão diz: tornei-me santo, né? Aí o diabo volta e fala: olha, você caiu na tentação da vaidade. Então Machado usa, obviamente, isso como uma referência, né? Uma intertextualização mesmo, para tocar na ferida da vaidade humana, né? Como, uhum, a vaidade que levou Ícaro até perto do sol e derreteu as asas, e depois cai numa queda mortal. Machado traz a patologia da vaidade que
pode levar o homem a grandes saltos, né, a grandes realizações, como também a grandes tragédias. Perfeito. E falando sobre isso, né, entrando um pouco nessa questão da vaidade, como eu falei para vocês, Alex é um escritor talentosíssimo, ele é autor, eu até peço licença, Alex, para mostrar já nesse momento. O último livro do Alex é o romance Depois do Fim, e que tem sido muito bem elogiado, muito bem criticado por veículos especializados. Até um deles chegou a colocar como um dos 10 melhores livros de 2016, e Alex realmente apontado como um dos autores de maior sucesso aí no último ano aqui no Brasil. Então, falando um pouco dessa questão de vaidade, Alex, e pensando na sua carreira como um escritor, tá? Como controlar essa questão do amor próprio, como conter uma eventual vaidade no momento em que você, como escritor, consegue obter um sucesso com uma obra como a sua, né, com Depois do Fim, para a sequência da sua carreira, para que você eventualmente não frustre as expectativas para os seus próximos trabalhos. Já que a gente está falando de vaidade e de amor próprio, como você, no papel de escritor, qual exercício que você faz para segurar um pouco essa questão da vaidade, dos elogios recebidos, das críticas para o seu último trabalho, para a sequência da sua carreira, Alex? Bom, o principal desafio do escritor, né, de qualquer outra atividade que o homem venha a exercer, é saber lidar com a vaidade. Né? Uhum. Talvez seja um desafio que iniba até como você disse, uma próxima obra. Falar, e agora? O que eu vou fazer depois de ter realizado isso aqui? Será que eu vou ter a serenidade, né, para fazer um trabalho sem a contaminação, né, Exatamente. De um eventual sucesso e tal, dos elogios? Né? Shakespeare dizia que ao homem é muito fácil se defender de um ataque, mas se defender de um elogio é uma tarefa muito difícil. Sem dúvida. Mas eu tento levar isso com uma tranquilidade muito grande, primeiro porque o Rubem Fonseca dizia que Kafka era bom porque não escrevia para ser escrito. Né? E eu tenho tentado levar isso como uma meta na minha literatura. Ou seja, eu não busco, por meio da literatura, um sucesso midiático, me tornar uma celebridade literária, muito menos que isso. A minha ambição é até um pouco maior que essa, é de que, quem sabe, eu seja lido pelos leitores do futuro. Né? Uhum. Talvez esse seja o grande desafio. Então, eu tenho um pouco quero crer que tenha um pouco de tranquilidade em relação a isso. Ótimo. E você falou sobre a sua literatura, né? E durante o nosso papo você citou, além de Machado, outros grandes nomes, né? Kafka, Shakespeare. Eu queria que, já que você é um especialista em Machado, que você falasse sobre a importância e a influência de Machado de Assis na sua obra, seja no Depois do Fim, seja agora nos próximos projetos literários que você certamente virá a produzir. Exatamente. Veja bem que, como diria Harold Bloom, né, o maior estudioso de Shakespeare vivo, que a angústia da influência ela esmaga qualquer pretensão em qualquer atividade artística. Uhum. E eu sofro dessa influência machadiana. Sim. Posso até dizer que é uma influência que chega até ser um pouco obsessiva, né, de eu ser obrigado a revisitar as obras que eu já li 2, 3, 5, no caso de Memórias Póstumas, que eu li quase 30 vezes. Uhum. Isso é quase uma loucura. Estou vendo se existe algum remédio, mas não descobriram ainda. Então, eu tentei com este livro me desvencilhar um pouco dessa influência, dessa órbita no qual eu sou absolutamente preso, mas tento me distanciar à medida do possível. Uhum. Machado, ele não é apenas uma glória da literatura nacional, mas ele é uma glória da civilização. Sem dúvida. Ele é um homem que desdiz e contradiz toda uma lógica a que estava destinado. Né? Uhum. Imagine um garoto que nasce neto de escravos alforriados no Morro do Rio de Janeiro, sendo gago, epilético. E lembre-se que epilético em um momento, em um tempo em que a ciência não ainda descobria por que dos ataques epiléticos. Né?
E ele tinha medo de sofrer esses ataques de epilepsia, porque as pessoas diziam que quem sofria esses ataques estavam, na verdade, possuídos pelo demônio. Imagine o grau de ignorância da época em que ele sofreu por isso, tanto que até diz a lenda que ele não viajou à Europa por conta desse medo, né, de ser acometido no navio pelo mal da epilepsia. Então, um homem que surge diante de tantas condições adversas, se erguer como o maior homem de letras, né, do Brasil e até da América Latina. Sim. Eu digo que Machado, em língua latina, não se levantou ninguém maior do que ele. Apesar de Flaubert, apesar de Cervantes, apesar de Camões, apesar de Cortázar, né, que você citou no início da nossa conversa. E eu só não vou adiante, digo que ele é o maior escritor em todos os tempos, porque se deve respeitar quem não escreveu em língua latina, como Kafka, Dickens, Shakespeare, Goethe e por aí afora. Claro. Mas ele, no mínimo, faz ombro a qualquer grande escritor russo, francês, americano, em todos os tempos. É um peso para você, que você carrega esse conhecimento da obra de Machado para a sua sequência como escritor, ou na verdade é um privilégio, Alex? Um privilégio, eu diria mais, diria que é uma libertação. Ter como farol uma figura da envergadura de Machado de Assis é um privilégio absolutamente relevante, né, para alguém que vai se espelhar numa grande figura para, de alguma forma, trilhar o seu próprio caminho. Perfeito. Alex, para a gente finalizar então, como as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, que ainda não tiveram acesso a Depois do Fim, podem obter a obra, podem comprar a obra, podem conhecer mais sobre você, queria, por favor, que você deixasse para os nossos telespectadores, internautas e ouvintes em geral, os seus contatos, por favor. Bom, aqui o meu livro está disponível em todas as livrarias do Brasil, né? Eu tenho um site também, pessoal, onde escrevo lá algumas ideias literárias, algumas inquietações. O site é alexmenezes.com.br. Posso também ser encontrado pelo Facebook, no Alex Bezerra de Menezes. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Alex, muito obrigado. Foi um imenso prazer conhecê-lo pessoalmente, não conhecia a parte do trabalho dele como estudioso de Machado. Posso garantir para vocês que vem muita coisa legal aí pela frente com o próximo trabalho dele. Não vou dar detalhes, já que ele não entrou no mérito no nosso papo, mas realmente é um talento da nossa literatura contemporânea e foi um privilégio, uma oportunidade de estar aqui com você. Então eu agradeço mais uma vez, espero que para vocês também tenha sido um grande programa e a gente se vê no próximo Epígrafes. Um grande abraço e até lá!